Olá e bem-vindos. Sabe aquela pergunta que volta e meia assombra a gente? Especialmente quando a gente liga o noticiário ou, sei lá, olha para os problemas ao redor. A pergunta é, se existe um Deus que é bom, que é soberano, que governa tudo, por que o mundo parece tão fora de controle? É uma tensão real, né? Entre a fé num rei e a realidade de um mundo cheio de dor, de injustiça, de caos. Os materiais que a gente analisou para hoje, uma meditação bem profunda, baseada em várias passagens bíblicas, tipo Marcos, Mateus, os Salmos, eles mergulham de cabeça nesse paradoxo. E a fonte sugere que essa confusão toda, sabe, não vem necessariamente da falta de fé, mas de uma ideia fundamentalmente equivocada do que significa reino de Deus. Então, nossa missão hoje é investigar isso. O que essa expressão realmente quer dizer? Exato. E o ponto de partida da fonte é justamente esse. Atacar a nossa imagem mental mais comum de reino. A gente, pensa logo num lugar, né? Um território com fronteiras, onde o rei manda e, tudo é perfeito. Uma utopia, quase. Isso, uma utopia. Mas o texto propõe algo bem diferente e, muito mais dinâmico. A definição central é que o reino de Deus não é um lugar, mas sim, autoridade em exercício. É um governo ativo, uma soberania em ação. Autoridade em exercício. Isso já muda a perspectiva. Não é um estado de coisas, é uma ação contínua. Exatamente. E para afirmar essa base, a meditação nos leva direto ao Salmo 103, que diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. A afirmação é total. Não diz domina sobre as coisas boas ou sobre quem o aceita. Diz sobre tudo. Isso significa que, do ponto de vista da fonte, a realidade nunca esteve fundamentalmente fora de controle. O que existe é resistência a esse controle. E é essa dinâmica entre governo e resistência que a gente precisa entender. Certo. Então, a primeira grande ideia que o material traz é que a rebeldia humana não anula o governo de Deus. O texto usa uma frase muito forte, né? Resistência não é ausência, rebeldia não é destronamento. É muito forte. Porque é contraintuitivo, a gente tende a pensar que onde tem pecado, onde tem caos, Deus de alguma forma perdeu aquele espaço, sabe? Sim, e para ilustrar isso, a fonte usa uma analogia que eu achei, muito útil, a de uma casa. Se você entra numa casa e ela está completamente bagunçada, com tudo fora do lugar, sua primeira conclusão não é que a casa não tem dono. Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? A bagunça só faz sentido em contraste com uma ordem que deveria existir. A desordem aponta para a existência de um dono e de regras que estão sendo quebradas. Boa. E quem faz a bagunça não vira o novo dono. Só cria um conflito com a autoridade que já existe. Mas espera aí, levando a analogia um pouco mais longe. Se o dono está presente, por que ele permite a bagunça? Ou melhor, o caos que a gente vê no mundo não seria um sinal da ausência do dono, e sim do conflito que acontece enquanto ele tenta arrumar a casa? Essa é a questão-chave, e é exatamente o que a fonte sugere. O caos não é um vácuo de poder, é o atrito gerado pela insurgência contra o poder estabelecido. O pecado não cria zonas autônomas fora do controle de Deus. Ele apenas manifesta uma rebelião contra um rei que, segundo a teologia do texto, permanece no trono. Isso nos leva a uma imagem poderosa de outro salmo, o 110, que descreve o Messias reinando no meio dos seus inimigos. No meio dos seus inimigos. Nossa, isso é forte. Quer dizer, o reino não é uma estufa frágil que precisa de condições perfeitas para existir. Ele atua justamente no ambiente de oposição. Precisamente. A autoridade do rei não depende da aceitação dos súditos. A fonte lembra da visão do profeta Daniel, onde o Filho do Homem recebe domínio e glória e um reino. Esse poder é decretado, não é conquistado por aclamação popular. Então, o governo de Deus nessa perspectiva não é suspenso pela oposição, ele avança através dela. Ok, entendi. O rei reina mesmo no meio dos inimigos, no meio da bagunça.
Mas isso ainda não resolve aquela minha primeira pergunta. Se ele tem toda essa autoridade e está ativamente governando, por que as coisas ainda não estão perfeitas? Por que a arrumação da casa parece tão lenta, tão dolorosa? A fonte aborda isso? Sim, e essa é, talvez, a ideia mais central de toda a meditação. Ela explica que a gente vive numa sobreposição de eras. É a tensão do já e do ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado na história com a vinda de Cristo, Certo. mas ainda não foi plenamente consumado. Já e ainda não. Como isso funciona na prática? A analogia que o texto usa é a de um grande prédio em construção. Imagina que a inauguração já aconteceu, o dono tomou posse, a energia foi ligada, tem gente morando e trabalhando nos andares prontos. O prédio já está funcionando. Ok. Mas, ao mesmo tempo, em outros andares, ainda tem obra, andaime, poeira, barulho. O projeto não está finalizado. Viver no reino é como morar nesse prédio. A nova realidade já começou, mas a gente convive com os transtornos da obra em andamento. Nossa, essa imagem do prédio é muito clara. Ela explica por que a gente vê sinais do governo de Deus, transformação, bondade e justiça convivendo lado a lado com sofrimento, maldade e caos. Exato. Não é que o reino esteja no controle, é que a reforma completa do prédio, do mundo, ainda não terminou. Perfeito. E essa ideia tem raízes profundas no pensamento bíblico. Havia expectativa de duas eras, né? A era presente, marcada pelo pecado, pela morte, e a era por vir, que traria a justiça e a vida de Deus. Certo. O que a fonte argumenta é que, com a vinda de Jesus, a era por vir não substituiu a presente de uma só vez. Em vez disso, ela invadiu a era presente. As duas coexistem agora, até a consumação final. Uma invasão. Sim. E é por isso que o anúncio inicial de Jesus, lá em Marcos, é tão impactante. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não estava anunciando uma nova filosofia ou um código moral. Ele estava anunciando que o momento decisivo chegou. O governo de Deus, a era por vir, estava invadindo ativamente a história. A obra no prédio começou. Certo. Se o reino é esse governo ativo que invadiu a realidade, e a gente vive nessa tensão do já e ainda não, qual é a resposta que se espera da gente? A fonte diz: arrependei-vos. Mas essa palavra carrega um peso, né? Muitas vezes é vista só como sentir culpa. E o texto faz questão de expandir essa definição. Arrependimento, no contexto do reino, não é só um sentimento de remorso. É uma palavra grega, metanoia, que significa uma mudança completa de mente, de direção e, o mais importante, de lealdade. Lealdade. É o reconhecimento de que o governo sob o qual a gente vivia, o nosso próprio eu, é ilegítimo e que precisamos nos submeter ao Rei verdadeiro. É o momento em que o trono do coração muda de ocupante. Mudança de lealdade. E o texto aponta para o que chama de um dos maiores desafios espirituais hoje em dia. A nossa tentativa de negociar o governo de Deus. Peraí, isso soa um pouco duro. A maioria das pessoas não diria que está negociando com Deus, mas pedindo ajuda, buscando orientação. Onde a fonte traça essa linha? É uma ótima pergunta, porque a diferença é sutil e mora na intenção. Negociar, no sentido que o texto usa, é querer os benefícios do reino sem se submeter à autoridade do rei. É tratar Deus como um consultor, um parceiro de negócios ou até um gênio da lâmpada, sabe? A gente quer a paz, a proteção, a provisão, mas quer manter o controle final sobre as nossas vidas. Quer dizer, a gente quer que ele assine embaixo dos nossos planos. Exatamente. A fonte descreve isso como uma fé fragmentada. Com a boca a gente confessa que Deus reina, mas na prática o nosso dinheiro, a nossa carreira, nossos relacionamentos são gerenciados como se nós estivéssemos no comando. Entendi. A oração, nesse modelo, vira um pedido de bênção para decisões que a gente já tomou no nosso reino particular, em vez de ser um ato de submissão para descobrir qual é a vontade do rei. É a diferença entre ter um rei e ter um diretor espiritual ao nosso serviço. E isso é desconfortável de ouvir, porque é muito fácil cair nesse lugar. Sem dúvida. E é por isso que a linguagem da conversão no texto é tão radical.
A fonte cita uma passagem de Colossenses que diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A imagem é de uma transferência de cidadania, uma mudança de governo. Transferência. Não é uma aliança entre dois reinos, o meu e o de Deus. É uma rendição incondicional do meu. A resposta a um rei não é negociação, é submissão. Ok, a submissão é a chave. Mas se o mundo continua caótico e o prédio está em obras, como é viver sob esse governo no dia a dia? Se não é um paraíso externo, o que é? Onde a gente vê ou sente esse reino? Para responder a isso, a fonte nos leva a outra passagem fundamental, de Romanos 14. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo que a experiência do reino não se manifesta, primariamente em regras externas ou rituais, mas numa realidade interna, transformadora. Justiça, paz e alegria. Paz me chama a atenção. Como a fonte define essa paz? Se a minha vida pessoal pode estar uma confusão e o mundo lá fora está em guerra. Parece uma contradição. A contradição é só aparente. A paz do reino, como o texto a descreve, não é a ausência de conflito externo, mas a presença de uma confiança interna. É a tranquilidade que vem de saber que o dono do prédio está no controle da obra, mesmo que tenha barulho e poeira. Ah, faz sentido. É a paz de descansar na soberania do rei, em vez de carregar o peso do mundo nos ombros. E quanto à justiça e à alegria? Esse contexto é viver de forma alinhada ao caráter e ao padrão do rei. É quando nossos valores, decisões, relacionamentos começam a refletir a ordem do reino e não o caos da rebelião. Certo. E a alegria, que a fonte define de um jeito muito libertador, é o alívio que a gente sente ao abdicar do trono. É a alegria de não precisar mais ser o centro do nosso próprio universo, de não ter que ter todas as respostas, de entregar o fardo de governar a própria vida. Que jornada. Então vamos amarrar as pontas. A gente partiu daquele paradoxo de um rei soberano num mundo caótico. E o que as fontes nos mostraram é que o reino não é um lugar perfeito, mas uma autoridade em ação, um governo que avança justamente no meio da resistência. Exato. Entendemos a tensão do já e ainda não com a imagem do prédio em obras, o que explica a coexistência da ordem e do caos. E vimos que a resposta a esse reino invasor não é tentar negociar os termos, mas render-se, uma mudança completa de governo. E a experiência disso no dia a dia não é uma vida sem problemas, mas uma vida com justiça, paz e alegria internas, que nascem dessa submissão. No final, o material deixa umas perguntas bem diretas para autoavaliação. Deus governa só a minha linguagem religiosa ou as minhas decisões financeiras? A minha oração busca o avanço do reino dele ou o sucesso dos meus planos? Eu trato Deus como rei ou como um resolvedor de problemas de plantão? Precisamente. A grande conclusão do material é que o reino de Deus não se estabelece onde ele é apenas invocado, mas onde ele é obedecido. Não existe reino sem rendição. A fonte diz que toda fé madura começa no momento em que o coração desce do trono. Uau! É nesse lugar de submissão que a vida encontra seu centro de gravidade, sua ordem e seu descanso, mesmo que o mundo ao redor continue em conflito. É uma mudança de perspectiva completa. Isso nos deixa com um pensamento final para ponderar. A fonte afirma que se converter é mudar de governo. Se a gente imaginar a nossa vida como um país com diferentes ministérios, ou o Ministério das Finanças, o Ministério dos Relacionamentos, o Ministério do Tempo Livre, o da Carreira, Certo. a pergunta que fica é: qual desses ministérios, talvez, ainda opera de forma autônoma, resistindo à autoridade do rei? Para muita gente, é fácil entregar o Ministério da Eternidade, mas o Ministério da Conta Bancária do mês que vem, esse continua sob governo próprio. Qual área da vida ainda não foi de fato transferida para o reino?